professora. Bom dia, bom dia. Mais uma vez, segunda aula de matemática. Nós vamos continuar aquela atividade do caderno, tá? Nós paramos no número 4, na fatoração de trinômio do quadrado perfeito. E na número 5, vocês vão aprender como identificar um trinômio, ok? Nós faremos o exercício avaliativo na segunda que vem, dia 14. Exercício avaliativo de matemática, tá? Dia 14. Até o momento é dia 14. Eu acredito que nessa semana a gente termine as atividades do caderno e faça a revisão para matemática. Geometria, provavelmente também na outra semana. Mas eu ainda não marquei, não, tá? Mas eu vou avisar com antecedência. Na aula de geometria a gente conversa sobre isso. De matemática, provavelmente no dia 14, segunda-feira que vem. Vou passar uma atividade valendo ponto. Eu vou precisar. Acredito que eu quero fazer dessa forma, né? Vamos ver como é que vai funcionar. Quem tiver em aula vai fazer normalmente, quem tiver em casa vai fazer com a câmera ligada no tempo da minha aula. Terminou, vai ter que depois enviar foto por e-mail, aí eu vou ver se vai enviar por e-mail ou se vocês vão precisar trazer aqui na escola, tá? Eu vou decidir isso ainda. Mas já bota aí, dia 14/6. A gente terminando as atividades propostas do livro, fazendo revisão no caderno, dá para a gente fazer aí na segunda-feira que vem. Alguém ia perguntar alguma coisa enquanto eu estava falando? Pode falar agora. Lívia, eu quero saber se... Eu acho que você já falou, né? Mas não vai fazer em aula não, né? Esse dever avaliativo. Então, eu gostaria que fizessem aula em tempo real. Mas eu vou conversar mais uma vez com o Tia Beth sobre isso. Vai ser dia 14, professor? Isso, segunda-feira que vem, que nós estamos... Não, tem que ser um dia que nós temos 2 aulas seguidas. É amanhã que nós temos 2 aulas seguidas? Ou na quinta-feira? Quinta-feira, é quinta-feira. Ah, então provavelmente na Hoje quinta. a gente tem 2 aulas seguidas. Não, a aula é separada. Tem que ser na quinta-feira, então. Então, quinta-feira que vem é dia 17, né? Então, provavelmente nesse dia, nós faremos a atividade avaliativa. Em relação ao que Lívia perguntou, eu vou conversar mais uma vez com a Tia Beth sobre isso. Eu gostaria que todos fizessem em tempo real e com a câmera ligada, tudo direitinho, de acordo com a honestidade de vocês, para que vocês tenham, quem está em casa tenha a mesma oportunidade de quem está aqui, né? Porque não vai poder consultar. Então, eu vou conversar mais uma vez com ela sobre isso, para ver o que ela acha. Se não, eu vou colocar a atividade na plataforma, vocês vão imprimir e fazer normalmente, vai me entregar aqui, vou marcar uma data. Vou verificar direitinho, mas já coloca aí, dia 17, então. Pronto, em relação à geometria, você vai fazer teste normal? Também, pretendo. Tá? França, depois você fala o que vai cair na matéria desse dever avaliativo, tanto de matemática, tanto de geometria? Falei semana passada, vou repetir agora. Matemática, produto notáveis e fatoração. Essas 2 últimas matérias que nós estudamos. Vamos lá, ó, copiando o número 5 que eu já vou explicar. Deixa 3 linhas, tá? Na número 5 não é para fatorar, é para a gente verificar se esses trinômios são ou não do quadrado perfeito. Eu já vou explicar como que a gente verifica.
Aguardando. Três linhas em cada um. 2 minutinhos aí para copiar, que eu vou explicar e vou fazer a letra A e vou aguardar para que vocês façam a letra B, C e D, tá? Só vai até a D, a 5? Só. Vamos lá. Na letra A, como nas outras letras, para a gente verificar, trinômio é um polinômio de 3 termos. Para a gente verificar se o trinômio é do quadrado perfeito, nós vamos verificar 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Se esse resultado for o termo do meio, que está ali de verde, vamos considerar esse trinômio do quadrado perfeito. Peraí, professora, você pode repetir como é que faz? Sim, para a gente verificar se o trinômio é do quadrado perfeito, nós vamos fazer 2 vezes a raiz do primeiro e a raiz do último. Se esse resultado for igual ao termo do meio, a gente coloca trinômio do quadrado perfeito. Se os resultados forem diferentes, não é trinômio do quadrado perfeito, é um trinômio comum. Aqui, não. Então, vai ficar 2 vezes a raiz de x ao quadrado x, a raiz de 49, 7. 2 vezes x vezes 7 deu 14x. x é diferente de 7x. Então, a resposta não é TQP, trinômio do quadrado perfeito. Para ser trinômio do quadrado perfeito, o meu resultado daqui teria que ser igual ao termo do meio. Mais uma vez, você vai fazer 2 vezes a raiz do primeiro, a raiz do segundo. Se o resultado for igual ao termo do meio, é trinômio. Se for diferente, você escreve, não é trinômio. Tenta fazer aí com o restante. 2 vezes a raiz do primeiro, a raiz do último. Ah, ok. Verifique se a resposta é igual ao termo do meio. Sempre o 2. 2 vezes a raiz do primeiro, vezes a raiz do último. No nosso exercício avaliativo tem uma questão dessa, para você verificar se o trinômio é do quadrado perfeito.
Vamos lá. 1 minutinho para terminar a letra B. Quem já fez vai fazendo a C e a D. Não esqueça 2 vezes o primeiro, 2 vezes, desculpa, a raiz do primeiro vezes a raiz do último. Então, ó, vai ficar de verde aqui 2 vezes x vezes 5. 10x. O resultado deu igual ao termo do meio, não foi na letra B? Então, você vai botar na resposta TQP, trinômio do quadrado perfeito. Vamos lá. Depois que a gente terminar, nós vamos fazer a atividade do livro, tá? Francis, eu vou ter que sair da Oi. sua aula, mas depois eu assisto pela internet, tá? Tá, nós vamos terminar essa atividade, depois a gente vai fazer o livro na página 132. Tá bom, depois eu pego o resto. Tchau. Tá, beijinhos. Beijinho. Vamos lá, letra C. Já copiaram a letra A, né? Copiei rapidinho, então. Quando terminar, fala ok, tá, Maria? Professora, Oi. Vai assistindo. O que houve? Não sei, só sei que alguém gritou no fundo do áudio dele. Vai assistir e ele desligou o áudio. Vamos minha luz lá. vai cair aqui. Professora, eu vou sair porque minha luz vai acabar. Tá bom. 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do último. Tem que dar o termo do meio. Verifica aí para mim a letra B. Gente, alguma dúvida, Não, alguma coisa, pode perguntar, tá? A resposta deu 10x. A letra B é 10x. Isso, 10x é trinômio do quadrado perfeito. Já estamos na C. Tá. Desculpa, eu confundi. Eu ouvi você falando da B. Aí eu falei A C dá 12 AB, não? 12 a B.
Então, aqui a letra C vai ficar 2 vezes 2A vezes o 3B. Não, porque quando a gente faz a raiz quadrada, esse Vzinho, lembra que eu combinei com vocês, quando eu digitar, o Vzinho ele representa o radical da raiz quadrada. Então, aqui vai ficar 12AB. Então, ó, mesmo resultado, então é trinômio do quadrado perfeito. Então, 2 vezes a raiz do primeiro vezes a raiz do último. Francis, Hum. por que tem que colocar esse 2 vezes no começo? Porque lembra, quando a gente faz o produto notável, o termo do meio, né, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, quando a gente fatora, quando a gente quer descobrir que é o trinômio, a gente tem que multiplicar por 2. Porque quando a gente faz o produto notável, a gente multiplica por 2. Entendi. Um minutinho para terminar a letra D, para a gente poder ir lá para a página 132. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3M vezes 1. Resultado diferente do termo do meio, né? Então, não é PQP. Dois minutinhos para copiar. Eu vou chamar agora quem não estava na primeira aula para verificar se já chegou. Sim. 4, Bruna, chegou? Eu? Quem? Não sei. Eu acho que aquele negócio que... Na Gabi foi ignorar. Tá demais. Tá bem, não. A outra também. Francis, A outra já. Caramba, indiretas. Vamos lá. Número 4, Bruna não tá aí. Eu tô sim! Ah, tá sim. Francis, você pulou na Gabriela, não pulou? Não, eu já fiz a chamada. Eu tô chamando quem não estava na primeira aula. Aí, Mas 8, Eduardo, tá aí? Já chegou? Ela não estava na primeira, ela estava no mágico. Eduardo? Presente. Isaac. 24, Miguel Francisco. Ok, só isso. Eu só queria ver. Não, que Ana Gabi, eu acho que faltou a primeira aula, professor. Acho que faltou não. porque estava no médico. Professor. Então alguém respondeu, eu tinha botado presença para ela. Peraí, deixa eu anotar aqui a aula de hoje no diário. Vamos lá, já corrigimos. Agora vamos para a página 132. Só um minuto. (132). Lembrando, aula de geometria módulo 3 para trazer, hein? Não, hoje não. Quando for a aula de geometria. Deixa eu botar aqui no bate-papo. Módulo 2.
Sim, página 132. Vamos falar também um pouquinho de fatoração, sendo que, olha só, uma observação. No livro, esse conteúdo está mais complexo, está bem junto com produtos notáveis, com multiplicação de polinômios. Então, por isso que eu vou fazer junto com vocês. Quando for estudar para o exercício avaliativo, considerem as atividades do caderno. Principalmente quando eu passar a revisão, refaçam, tá? Tirando dúvida, tudo bonitinho, para que todos tenham êxito aí no nosso exercício avaliativo. Então, olha só, na número 1 da página 132, escreva na forma fatorada. Nós aprendemos 4 tipos de fatoração: por evidência, por agrupamento, diferença de 2 quadrados e trinômio do quadrado perfeito. Como aqui nós temos polígonos regulares e todos os lados possuem a mesma medida, é só a gente montar de acordo com o número de lados. Na letra A, é um pentágono, 5 lados. Então, é só você montar 5 vezes a medida de cada lado. Como eu falei com vocês, na fatoração não precisa resolver fazendo distributiva, achando o valor de x, somando ou subtraindo. É só você escrever a forma fatorada. Só isso. Façam a B, C e D. Pega o número de lados, multiplica pelo lado, colocando entre parênteses. Foi? Na letra B, vamos lá, são quantos lados? 8 vezes m ao quadrado menos 4. C, 6, hexágono, 3m mais 2. Letra D, apesar de ser fração, faz do mesmo jeito. 7 vezes 2 terços y mais 2 terços sem letra, né? Lembrando que ainda dá para a gente simplificar mais um pouquinho a letra B e a D, colocando o termo comum em evidência. Na letra D e aqui pela diferença de 2 quadrados. Mas vamos deixar assim mesmo, tá? Um minutinho para copiar para a gente ir para 133. Pode. Aí amanhã nós vamos finalizar a atividade do livro e vamos fazer mais atividades de revisão no caderno sobre fatoração. Ok? Essa semana ainda ou na próxima faremos a revisão. Sim, claro.
Foi. 133. Em cada um dos polígonos, determine o fator comum. Determine o que tem de igual, tá? Não é para colocar em evidência, é só para determinar o fator comum. Lembrando que quando tem letra e todas têm expoente, a gente coloca a letra de menor expoente. Para ser fator comum, tem que aparecer em todos os termos. Pode ser apenas o número, apenas a letra, várias letras, número com letra. Tente fazer aí para mim, por favor. Na letra A, visivelmente, como já tínhamos falado em outras aulas, não dá para verificar o termo em comum. Mas a gente sabe que 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. E o 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, no caso aqui, o termo comum na letra A, qual que é? Pessoal de casa. 3. Isso. Na letra B, qual é o termo comum? Analisa aí para mim. O M. O M. M. Aí, como o M tem expoente, a gente coloca o menor, né? O M elevado a 2, que é o M de menor expoente que aparece aí. Na letra C, além de letra, nós também temos número, tá? Porque todos os números ali, 6, 4 e 10, são divisíveis por 2. Dá pra ser tipo a B, Oi? porque em todos na C tem a letra A e B. A e B, mais o quê? E o número 2, né? E o número 2. É 2AB elevado a 2, sei lá, não sei. 2, calma aí. O número 2 é divisível por todos esses números. O A menor é o A elevado a 1. E o B menor é o B elevado a 2. O C não é termo comum porque ele não aparece no termo do meio, tá? Na letra D, qual é o termo comum aí? O M e o N? Isso. O M menor é o M de 3. M elevado a 2. A M a 2. E o N menor 3. é o N elevado a 3. Fala, bonita. Porque aqui, ó, quem quiser anotar, vou botar de novo. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. E 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Na número 3, na letra A e na letra B, não precisa fatorar no caderno, a gente faz aqui. É trinômio do quadrado perfeito. Então, como que a gente fatora o trinômio? A gente acabou de ver a raiz do primeiro
Raiz do último, coloca entre parênteses ao quadrado. Façam aí a letra B e a letra A. Quando nós temos 3 termos e não tem termo comum, a gente faz pela fatoração do trinômio do quadrado perfeito, que nós acabamos de ver ali. Ali seria, tipo, a raiz quadrada de 64. Aí seria Isso. menos a do A elevado a 2? Isso, vou botar assim que fica melhor. Raiz do primeiro e raiz do último. Elevado a 2, né? Porque é trinômio. Então, vai ficar 8, sinais diferentes, menos A, elevado a 2. E aqui, raiz quadrada de 4p ao quadrado, 2p, menos raiz de 1 é 1 ao quadrado. Na letra C, como eu tenho 2 termos, é aquela diferença de 2 quadrados. Vai fazer a raiz do primeiro também, né? A raiz do segundo. Aí um parênteses mais, o outro menos. Quando eu tenho apenas 2 termos, é um parêntese mais, o outro menos. Vamos lá. Atenção, professores, por favor. Vou só corrigir essa para a gente finalizar, tá? Raiz do primeiro, quando é fração, a raiz do primeiro e do último, ok? X sobre 10, menos 8, um parêntese menos, o outro mais. Vezes x sobre 10 mais 8. Embaixo também. Eita, peraí. Aqui. 6xy menos z vezes 6xy mais z. Mas Se por você que que botou o primeiro parênteses positivo, não tem problema, tá? A ordem ali dos parênteses, qual que é o negativo, qual que é o positivo, não importa. Pode falar. Mas por que assim, na C e D, tem que fazer assim esses 2 parênteses e na A e Porque B, na letra A era o trinômio do quadrado perfeito, 3 termos. Na letra C e D era a fatoração pela diferença de 2 quadrados, porque eu tenho 2 termos. Amanhã eu vou passar uma atividade no caderno para que vocês aprendam a identificar qual dos 4 tipos de fatoração vocês vão fazer. Francis, ali na letra D não seria 6x, y elevado a 2? O y é o quadrado, porque está elevado a 4. Obrigada, Leonardo. Não tinha visto, eu vi agora. Quando a letra tiver expoente diferente de 2, você simplifica por 2. Ok? Vamos lá que eu vou finalizar aqui. Beijinhos. Amanhã a gente continua falando sobre isso. Tchau.
aluno do sexto ano